Olá, bom dia a todas e a todos. Meu nome é Regina Célia, eu sou do Avon, gerente de causas, causa do câncer de mama e da causa de violência contra a mulher. E eu quero desejar aqui a todas vocês e todos vocês que sejam bem-vindas a esse momento maravilhoso dessa live sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha. Uma aliança para monitorar e fortalecer a implementação da Lei Maria da Penha. É ótimo estar aqui com vocês, onde o Instituto Avon, com mais de 18 anos lutando pela causa, né, mais de 13 anos lutando pela causa da violência contra a mulher e mais de 18 anos com a causa do câncer de mama, está aqui marcando, né, registrando esse mês, que é um mês de grande celebração para nós, ativistas, para nós mulheres e todas as pessoas que trabalham diuturnamente pelo enfrentamento à violência contra a mulher. Por mais cidadania, por mais direito, acesso à justiça, por mais vida a cada uma de nós. E por isso nós estamos hoje aqui com 3 celebridades, né, marcando esse momento. Nós estamos aqui com a Beatriz Acioli, que é coordenadora de pesquisa e impacto do Instituto Avon. Ela é pesquisadora, especialista em violência contra mulheres, direitos humanos e acesso à justiça, e atua também como consultora em diversidade, direitos, inclusão e advocacy em políticas públicas e corporativas. É antropóloga com mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo. E vocês devem lembrar da Beatriz Acioli, porque ela lançou o livro Caiu na Net. Exatamente. É um livro que é, na verdade, a sua tese de doutorado e que traz discussões fundamentais sobre assédio nesses tempos de redes sociais. Vamos estar também aqui com a nossa ícone, né, das ativistas brasileiras e também internacional, Leila Linhares, fundadora e coordenadora executiva da organização não governamental SEPIA. Ela é advogada, membro da Comissão de Especialistas do Mecanismo de Acompanhamento da Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e da mesa equipe da Organização dos Estados Americanos da OEA. Seja bem-vinda, Leila, seja bem-vinda, Beatriz. E estamos também aqui com a Márcia Soares. A Márcia, ela é fundadora e diretora executiva da TEMES, uma organização que trabalha com gênero, justiça e direitos humanos, integrante do consórcio Lei Maria da Penha. É uma organização jurídica feminista. Ela é advogada de direitos humanos, como já disse, fundadora e diretora executiva da TEMES. É uma organização pioneira no Brasil na formação das promotoras legais populares, as famosas PLPs. Integra diferentes fóruns e movimentos, como o Consórcio Lei Maria da Penha e o coletivo Revisão Periódica da ONU e a Rede Global de Empoderamento Legal. Bem, se organizem aí, estejam bem, não é, à vontade, porque vocês vão ter aí 1 hora de aula, 1 hora de histórias, de grandes conquistas, onde nós vamos aprender mais e melhor sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, nessa aliança para monitorar e fortalecer a Lei Maria da Penha. Bom dia, meninas, bom dia, Leila, bom dia, Márcia, bom dia, Bia. Queria que vocês falassem um pouquinho aí com cada uma de nós. Podem falar aí, cumprimentando o nosso povo. Bom dia a todos e a todas. Vou seguir, acho que a ordem alfabética. Pode ser. Pode ser? Bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando. Eu gostaria de cumprimentar as colegas aqui presentes, Regina, Célia, essa força da natureza, com quem eu tenho a alegria e a sorte agora de conviver diariamente. E Regina, Leila e Márcia, que honra estar com vocês. Como diz uma amiga minha, não tenho nem roupa para esse evento. Eu quero estar minimamente à altura de fazer parte dessa mesa. É um prazer. Bom dia a todas e todos. Bom dia especialmente para a Regina, para a Márcia e para a Beatriz.
essas mulheres que estão aqui hoje pensando alguma coisa, né, que possa ser avançar e, ao mesmo tempo, resistir na implementação da Lei Maria da Penha. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje e é sempre bom reunir pessoas que não apenas a gente conhece pela qualidade do trabalho, mas também pessoas com quem a gente compartilha afetos. Obrigada. Então, bom dia a todas, todos e todes. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Regina, Beatriz, Leila, especialmente, uma pessoa que conheço há tantos anos e fazia algum tempo já que não nos encontrávamos, voltamos a nos encontrar mais recentemente. É uma enorme alegria e uma enorme honra poder estar sendo esse diálogo com vocês agora. Eu, particularmente, não sou uma especialista na lei como Leila, por exemplo, mas tenho trabalhado há muitos anos para a sua implementação, para o seu monitoramento. Talvez a Temis possa contribuir de alguma forma com esse diálogo. Gente, é um prazer enorme. Eu tenho uma memória linda, que é uma foto com a Leila, com a nossa saudosa primeira-ministra, né, da Secretaria da Mulher, não é? Judéia Freire, não é? Nilceia Freire, com a Maria da Penha, nos 10 anos, lembra, Leila? Nos 10 anos, nós nos reunimos ali com a Zinato, lá em Brasília, e foi um momento maravilhoso, onde a gente, uma revisão dos 10 anos da Lei Maria da Penha, e promovemos ali uma carta, tipo manifesto existente, maravilhoso, e tivemos lá uma foto assim histórica. Então, eu fico muito feliz de estar naquele momento ali e estar agora com você. Como Beatriz, eu tive que pegar uma echarpe, né, que eu comprei lá em Portugal para ter uma roupa adequada, porque eu não tinha nem roupa para estar. Não tinha nem roupa para pegar mas vamos lá, gente. Eu vou começar falando com vocês um pouco desse nosso contexto. Nós estamos aqui vivenciando esse momento, né, dos 15 anos da lei, e aí fiquem à vontade para responder. Vocês têm apenas, cada uma tem 5 minutos, porque a gente quer também ouvir o nosso público, mas o que efetivamente tem acontecido para que a Lei Maria da Penha, nesses 15 anos, se torne uma realidade no fortalecimento dos direitos das mulheres? Como é que a gente pode fazer uma brevíssima avaliação sobre a Lei Maria da Penha, nesses 15 anos? Ela tem nos fortalecido, né? Porque se ela tem nos fortalecido, ela está ficando fortalecida. Como é que a gente poderia fazer essa visão um pouco panorâmica sobre esses 15 anos da lei? Fique à vontade, ou Bia, ou a Leila, ou a Márcia. Vamos por ordem alfabética, Bia? Vamos, Bia. Célia, eu acho que nessas datas, né, comemorativas, como o aniversário da lei, que foi no sábado, dia 7, a gente tem motivos tanto para celebrar a existência de uma ferramenta jurídica, de uma ferramenta social, como a Lei Maria da Penha, mas a gente, sobretudo, também tem espaço para criticar. E a crítica não no sentido somente de apontar defeitos, mas de apontar limites, de gargalos e obstáculos. Então, o foco de pessoas que trabalham com a Lei Maria da Penha, né, com o manuseio da lei, que eu chamo, que é para pensar além da ideia de aplicação, mas como a lei ganha vida no dia a dia, né, porque ela é um texto que tem uma característica de ser uma norma, de ser uma lei, é um texto que tem força, mas ele precisa que as pessoas a utilizem, e não só os profissionais do direito, né, lógico, os profissionais e as profissionais do direito são responsáveis por fazer, né, aquilo tramitar no sistema de justiça, mas é preciso que a sociedade como um todo interaja com essa lei, em especial profissionais, às vezes, de áreas que nem têm treinamento, né, no direito, mas que são uma espécie de burocracia do nível da rua, que estão ali fazendo a política pública acontecer. Então, nesses 15 anos da Lei Maria da Penha, eu gosto de chamar a atenção para, sim, nós caminhamos muito
com a sua promulgação, com os exercícios de fazer com que ela se torne uma lei conhecida. A gente tem pesquisas trazidas muito pelo Instituto Patrícia Galvão, por exemplo, do quão reconhecida e conhecida é a Lei Maria da Penha. É importante passar essa mensagem social, coletiva, de que não é aceitável nenhuma forma de violência doméstica e familiar contra mulheres, mas a gente também, em especial, tem que olhar para os obstáculos. E hoje a gente tem que é a implementação desde sempre da rede, porque para que uma lei ganhe vida, para que uma política pública exista, ela precisa de orçamento, ela precisa ser prioridade. Lugar de prioridade é no orçamento, não tem prioridade só no discurso, tem que estar também nas decisões orçamentárias. E ela precisa de ter profissionais de diferentes áreas interdisciplinares valorizados, alocados ali no seu manuseio. Recentemente tivemos a criação do tipo penal da violência psicológica. Então, um assunto que tem que estar muito na ordem do dia é que espaço nós damos para profissionais das áreas psis e assistentes sociais dentro dessa rede. Temos tido nos últimos 15 anos um foco demasiado na segurança pública, nas polícias e no sistema de justiça, mas lembrando que a Lei Maria da Penha é uma lei integral, uma lei multidisciplinar. Então, temos conquistas, temos obstáculos e, sobretudo, temos uma ausência, um apagão de dados. Porque para que a gente aprimore, conheça a eficiência de uma determinada lei, de uma determinada política pública, a gente precisa se basear em evidências. E tem faltado, sobretudo da iniciativa pública, um compromisso maior, inclusive com o que está ali no artigo 38 da Lei Maria da Penha, que é a existência de uma base nacional de dados que traga informações de diferentes setores. A gente tem esforços vindo, por exemplo, do Conselho Nacional de Justiça, das bases sobre o sistema de justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, mas ainda falta um esforço em rede, falta a garantia da qualidade desses dados, falta periodicidade e transparência com relação a essas ações. Então, comemoramos, mas também lembramos que temos muito trabalho a fazer pela frente. E aí, Leila, como é que a gente pode reforçar essa questão da Bia? Isso, eu acho que a Beatriz pontuou coisas muito importantes, né? Mas eu gostaria de trazer um pouco que, na realidade, a Lei Maria da Penha, se a gente pudesse definir uma maternidade dela, a Lei Maria da Penha é fruto do movimento feminista brasileiro, né, que tem lutado, né, desde a sua primeira onda, na década de 70, em relação à questão da violência contra as mulheres e da naturalização e da impunidade dessa violência e da ausência de políticas públicas. E, ao mesmo tempo, a Lei Maria da Penha também é tributária da Convenção, né, para prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres. E, nesse sentido, a Lei Maria da Penha ela foi uma conquista, a gente tem que celebrar, certamente, mas a Lei Maria da Penha, exatamente porque ela toca em questões estruturais da sociedade brasileira, como a naturalização da violência contra a mulher, a banalização dessa violência na história do nosso país. A Lei Maria da Penha ela se apresenta como um instrumento importante, mas um instrumento que, se por um lado a sociedade aplaude, né, a Beatriz citou o Instituto Patrícia Galvão, mostrando uma receptividade da sociedade à Lei Maria da Penha, por outro lado, a gente percebe que os estereótipos de gênero, os padrões de dominação continuam atuando. E, nesse sentido, se a lei cria mecanismos para prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres, nós vamos ver que o foco da lei ficou muito na área da segurança e da justiça, deixando de avançar nas questões mais de políticas públicas, de atenção às mulheres em situação de violência e da importantíssima necessidade de ações de prevenção, como está prevista na Lei Maria da Penha e está prevista na Convenção Interamericana também, a necessidade de atuar nos espaços de educação,
atuar nos espaços de formação de profissionais, principalmente aqueles profissionais que estão nas instituições às quais as mulheres recorrem. Eu diria também que, nos avanços da Lei Maria da Penha, a gente sentiu também um avanço ao serem criados os juizados de violência doméstica, mas, basicamente, eu acho que talvez o grande avanço da Lei Maria da Penha foi a declaração, né, da violência contra as mulheres de gênero e a violência contra as mulheres como violação de direitos humanos. Ou seja, a ideia de que a casa é um espaço privado, é um espaço sem intervenção do Estado, se mostra uma ideia que não pode ser mantida quando dentro de casa ocorre violência, e basicamente violência contra as mulheres, né? A gente sabe que é a casa que é o locus preferencial da ocorrência de violência contra as mulheres. Então, a Lei Maria da Penha, ela é um ponto que devemos celebrar, sim, né, desde 2006, na medida em que a sociedade passa a nomear a violência contra as mulheres como violência, né? Não mais como uma briga de marido e mulher, não mais como um desentendimento do casal. Por outro lado, essa lei, exatamente porque é uma lei que vem colocar um freio aos processos de discriminação e de dominação das mulheres, essa lei tem dificuldade de ser implementada, né? Tem dificuldade de manter uma rede de proteção às mulheres, tem dificuldade de empoderar as mulheres através da oferta também de capacitação, de acesso ao trabalho, de acesso a uma série de outros direitos fundamentais para que as mulheres tenham uma cidadania plena. E um dos pontos que a lei destaca e que a Convenção Interamericana, né, de Violência contra as Mulheres chama a atenção é a necessidade também da produção de dados estatísticos, da necessidade de se ter previsão orçamentária para a manutenção dos serviços. Então, hoje, nos 15 anos da Lei Maria da Penha, se por um lado nós celebramos essa vitória das mulheres brasileiras, por outro lado, nós vemos também dificuldades da lei ser implementada na sua totalidade. A gente sabe que os serviços de atenção às mulheres em situação de violência têm sofrido reduções orçamentárias, reduções nas suas equipes, e, nesse sentido, isso enfraquece realmente a implementação da lei. Nós poderíamos dizer que tem sido avanços também importantes, o formulário de avaliação de risco, né, aprovado, e o CNJ teve um papel muito importante nisso. Da mesma maneira, a tentativa por parte do Poder Judiciário, basicamente do CNJ, de promover dados estatísticos que ainda são muito limitados em relação ao território nacional. A gente sabe que há uma subnotificação, há ainda nesse imenso território nacional espaços onde as mulheres não encontram serviços para serem atendidas, ainda há estereótipos nos próprios serviços que atendem as mulheres, estereótipos de gênero, né? Não só por ser mulher, mas por ser mulher negra, por ser mulher pobre. Então, o que a gente tem, ao mesmo tempo, é que celebrar, é ao mesmo tempo de continuar arregaçando as mangas da militância, das mulheres de um modo geral, e também dos homens que não são violentos, que são homens que se lidam pela ideia da importância do respeito à dignidade da pessoa humana. Então, nós temos que fortalecer, né, essa grande mobilização contra todas as formas de violência, e particularmente como todas as formas de violência de gênero, sejam elas no espaço público, nas áreas institucionais e nos espaços domésticos e familiares. A gente sabe que esse é um desafio que nós colocamos para todas nós, mas é um desafio que precisa ser enfrentado, né? E, portanto, eu acho que nesse momento de celebração é um momento também de continuar arregaçando as mangas e de lançar para todas nós, particularmente nós que estamos envolvidas na defesa dessa lei, o desafio de continuar avançando.
para sua total implementação, né? Maravilha, Leila, maravilha. Márcia, é assim também que a Themis tem enfrentado, são 25 anos de Themis, né? São 25 anos de uma militância, 28. trazendo... 28 já estamos em 28 anos da Themis. 28 anos, né, de grandes iniciativas, 28 anos também de uma metodologia extraordinária, de um modelo extraordinário que são as PLPs, né? E dos 28, 15 anos de Lei Maria da Penha. De Lei Maria da Penha. Então, super importante estar aqui. De fato, você me chamou a atenção para isso agora, né? De que 15 de Lei Maria da Penha. Eu acho, falando dos avanços, começar falando da importância, por óbvio, que é um marco legal definitivo para nós e foi exemplo para o mundo todo. Acho que é importante a gente se lembrar, falando de 30 anos e 15 anos, do que foi a mudança paradigmática que a própria Lei Maria da Penha trouxe. Né? Hoje, todo mundo conhece a Lei Maria da Penha, mas se a gente se der conta do que aconteceu há 15 anos atrás, nós já estávamos na ponta trabalhando com isso. Naquela época, quando a Lei Maria da Penha vem como resultado, como disse a Leila, super importante, vem como resultado de uma construção coletiva do movimento de mulheres, do movimento feminista, né? Isso causou enorme perplexidade no sistema de justiça, nos operadores do direito. Me lembro que, na época, se trazia a ideia de que a lei trazia, era uma questão quase que diabólica, tal a inversão dos paradigmas que estavam ali colocados, trazendo a mulher, o gênero para a centralidade desse debate e deslocando um pouco da questão da atenção criminal para instrumentos e estratégias de enfrentamento mais gerais desse problema. Me lembro, se a gente se der conta, a violência naquela época era tratada pela GCRIM, era considerada um crime de menor potencial ofensivo trocado por cesta básica. Era precisamente isso que acontecia há 15 anos atrás. Né? Então, a Lei Maria da Penha, quando ela vem nomear a violência de gênero, a violência doméstica e familiar, como o fez, ela termina por afirmar e construir um fenômeno, né? E como fenômeno ele passa a ser tratado para estudo e para a construção de políticas públicas. E isso é uma coisa fundamental, eu acho, que é um aporte importante da lei, construir, a partir da nomeação da questão, do problema, trazer à tona um fenômeno e que passa a ser estudado com maior complexidade. Então, eu acho que evidente que temos muito o que comemorar, né? Evidente que temos muito o que comemorar. Como eu disse, hoje a Lei Maria da Penha é a lei mais conhecida, ela é nomeada, conhecida no país. Isso significa uma possibilidade importante de enfrentar a banalização da violência de gênero, da violência doméstica e familiar. Né? Eu vou botar uma Maria da Penha nele, isso pode parecer uma situação de caricatura, mas isso é muito importante para as pessoas que estão na ponta, né? Para as comunidades mais vulneráveis. Botar uma Maria da Penha significa enfrentar um fenômeno não naturalizado, que é a violência doméstica, que deixa de ser naturalizado nas comunidades mais vulneráveis. Agora, sim, eu não tenho a menor dúvida de que nós temos muitas questões ainda a serem desafiadas e enfrentadas. Eu acho que Leila trouxe, as companheiras que me anteciparam trouxeram. Eu queria trazer um aspecto, porque eu acho que os outros foram suficientemente colocados, e acho que este é um aspecto central. Quando se fala, nós estamos tratando de monitoramento, nós estamos tratando de rede, que, em princípio, uma das grandes questões que a lei traz, e dessa mudança, dessa virada paradigmática, é não trabalhar somente com a ideia de criminalização, e sim
com uma ideia de mecanismos de prevenção e enfrentamento que vão desde os serviços e tal. Entretanto, o que a gente percebe é que a resposta penal estatal é a resposta mais simples, é a resposta mais fácil e é a resposta mais utilizada, digamos assim. O que eu acho que importa para a gente perceber? Que esta resposta penal, ela tem um alvo, né? Não é por acaso que ela é a mais fácil, mas é porque ela tem uma direção, né? A resposta penal brasileira, via de regra, ela é dada no sentido dos homens negros e de periferia. Então, nós temos uma questão na Lei Maria da Penha, e que eu acho que o movimento feminista como um todo, todos nós precisamos enfrentar, que é como que essa lei e como que a efetividade, a eficácia da lei se dá em relação ao racismo estrutural do Brasil. Porque o que nós temos percebido desde a implementação da Lei Maria da Penha é, de certa forma, uma redução da violência contra mulheres brancas, mas um aumento significativo, se a gente tem o marco temporal dos 10 anos, contra as mulheres negras, e isso não é por acaso. Isso não é por acaso. Nós aqui na temos 68% dos casos de violência no Brasil, inclusive dos feminicídios, se dão contra mulheres negras, né? Isso tem a ver, talvez, com os mecanismos prioritários da lei, isso tem a ver com a resposta estatal brasileira, e isso tem a ver com quais são os mecanismos e possibilidades de monitoramento e de acesso à justiça dessas mulheres, né? Porque, mesmo do ponto de vista da lei, quem pode fazer o monitoramento, a rigor, se não são as paralegais, se não são as lideranças comunitárias, isso se dá no mundo todo, acabamos de fazer um levantamento importante sobre isso, em 16 países, né? Quem estava lá durante a pandemia eram as organizações com paralegais, como as promotoras legais populares. Se não são estas pessoas, quem entra, quem está na periferia é o Estado brasileiro, e ele está fundamentalmente sobre a forma de violência e não sobre a forma de acolhida. E as patrulhas, por exemplo, com as quais nós trabalhamos muito, mas quem atende essas mulheres em situação de violência na periferia é a polícia, né? São as polícias militares e as polícias civis, que são efetivamente a mesma parte da instituição do Estado brasileiro que mata os filhos das mulheres negras, né? Que está matando os seus filhos, que vai enfrentar o tráfico naqueles lugares. Então, essas mulheres que estão nas comunidades, elas têm muita dificuldade de acessar a justiça e acessar as medidas protetivas de urgência como as mulheres brancas têm, porque isso implica enfrentar o tráfico. Isso implica demandar um Estado que vai chegar de novo sobre a forma de violência, que é o Estado que ataca seus filhos. Então, eu acho que a gente... Eu trago isso como uma questão, porque nós não temos como dar total eficácia à Lei Maria da Penha se nós não compreendermos o racismo estrutural no Brasil. E não compreendemos que essa lei, quando, de alguma forma, o Estado brasileiro centra, né, e a justiça brasileira, no seu momento de criminalização e responsabilização, ela deixa de fora, né, por um conjunto de ações, a grande maioria, uma grande parte das mulheres brasileiras, e que são as mais afetadas, que são as mulheres negras. As medidas protetivas de urgência aqui, que nós estamos trabalhando e monitorando, elas são, em sua ampla maioria, destinadas às mulheres brancas, né? Então, nós precisamos entender por que as mulheres negras não estão acessando a justiça, por que as mulheres negras não estão sendo beneficiadas pela Lei Maria da Penha, né? Porque né? E conseguir tratar isso por dentro e entender que isso tem a ver com um sistema de justiça que ele até hoje é um sistema de justiça predominantemente masculino, branco, heteronormativo e de classe A, né? E que, em algumas circunstâncias, como foi no caso da pandemia, fechou suas portas, simples assim, né? Os palácios de justiça fecharam as portas. E quem deixou de ter acesso a eles foram as pessoas, as populações mais vulneráveis. Então, sim, temos muito a comemorar, porque nós estamos dando mais um giro paradigmático ainda na questão da violência, mas nós precisamos avançar. E precisamos avançar, talvez, para enfrentar o que este país tem
de pior, que eu acho que é a agenda central desse país hoje, que é enfrentar o racismo estrutural e proteger os corpos negros e indígenas. Muito bem, Márcia. 15 anos da Lei Maria da Penha, uma aliança para monitorar e fortalecer a implementação da Lei Maria da Penha. Vocês que estão aí nos assistindo, nós queremos agradecer pela sua presença, agradecer por essa atenção. Nós estamos aqui com 3 grandes, né, ativistas, atuantes, né, que representam cada geração, né, de desenvolvimento no enfrentamento à violência contra a mulher. Estamos aqui com a Beatriz Astioli, doutora, antropóloga, que está representando aqui o Instituto Avon, nossa amada ícone, não é? Uma mulher que faz nos ensinar muito, que é a Leila Linhares, não é? Que está aqui representando a Sépia, mas representando ela mesma como ativista, pioneira nas causas do feminismo aqui no Brasil, não é? Que vem, né, em vários segmentos atuando em defesa, e que, a propósito, eu li um dos vários textos, né, que você fez, Leila, mas em dezembro o teu texto sobre, né, aquela questão da tentativa de retorno da legítima defesa da honra que você fez lá em dezembro, não é? Foi fantástico. Então foi um texto que abalou aqui. Eu estou aqui em Recife, Pernambuco, então nós fizemos uma distribuição assim, rapidamente daquele artigo, para que todos pudessem ter uma sensibilidade, inclusive até mesmo em meio ao Instituto Maria da Penha, e com a Márcia Soares, né? Nós estamos aqui com a Márcia, representando a Themis, 28 anos de atuação da Themis, desses 28 anos, 15 da Lei Maria da Penha, e todas aqui formando o consórcio, né? Na verdade, a Leila e a Márcia oficialmente no consórcio da Lei Maria da Penha, e estamos aqui, não é, através do Instituto Avon, que é uma organização não governamental e se dedica a salvar vidas por meio de ações e iniciativas em prol, né, da detecção precoce do câncer de mama e também do enfrentamento das violências contra as mulheres e meninas no Brasil. E essa é uma iniciativa, porque nós vamos falar aqui um pouco dessa aliança, né, dessa proposta de aliança para monitorar e fortalecer a implementação da Lei Maria da Penha. Bem, como braço de investimento social da Avon, a empresa privada que investiu mais de 170 milhões em ações sociais voltadas às mulheres no Brasil, o Instituto já apoiou a realização de mais de 400 projetos de ações, beneficiando mais de 5 milhões e 700 mil mulheres em todo o Brasil. E tivemos aí grandes iniciativas nesse período, né, da pandemia. Nós vamos falar aqui um pouco mais sobre essa questão. A pandemia, a gente já viu aqui com a fala da Márcia, da Leila e da Bia, ela evidenciou as desigualdades e vulnerabilidades, não é? E aí a minha pergunta é, como é que o consórcio tem acompanhado, vocês já falaram muito sobre essa questão, a relação entre as políticas públicas e o processo de manutenção e fortalecimento da lei? Eu sei que já foi falado, mas nós tivemos algumas alterações da Lei Maria da Penha, na verdade, alterações de algumas leis, né, que uma última agora sobre a questão da criminalização da violência psicológica. E aí a gente queria só, de uma forma bem pontual, ver como é que vocês enxergam esse tipo de alterações e como é que a gente verifica, junto aos estados e municípios, uma aplicabilidade mais efetiva. Nós precisamos de mais centros de referência, não sei se vocês concordam, nós precisamos reequipar, qualificar, formar as DEANs. Nós temos um artigo 8º da Lei Maria da Penha que é especificamente sobre a questão da qualificação, treinamento, formação de agentes que estão ali no fronte, não é? Trabalhando ali no fronte da lei. E a gente sabe, Leila, Márcia e Bia, que tem municípios que Lei Maria da Penha é ponto de evento do Dia Internacional das Mulheres, do aniversário da lei e dos 21 dias. Não tem ainda tanta concretude como nós vemos em algumas regiões metropolitanas. Eu vou me permitir ouvir primeiro a Leila sobre essa visão. Pode ser? Sim, Regina, obrigada. Eu acho que, alguns anos atrás, a Sépia realizou algumas pesquisas
sobre a Lei Maria da Penha, uma pesquisa sobre acesso das mulheres à justiça, uma pesquisa especificamente sobre as medidas protetivas e uma pesquisa sobre os serviços aos homens autores de violência. Essas pesquisas estão todas disponíveis no site da CEP. O que a gente pode ver, né, é que, na realidade, o acesso à justiça pelas mulheres é muito mais do que o acesso ao poder judiciário. Quando nós vamos ver, por exemplo, a situação de mulheres que buscam a justiça, o perfil dessas na sua maioria, mulheres negras, muitas se põem para ir à delegacia de a gente vê essa pobreza, uma qualificação das instituições do Estado de atenderem essas mulheres. Então, esse é um ponto que, nessa pesquisa Acesso à Justiça, nós identificamos. A outra pesquisa sobre medidas protetivas também revelou, foi uma pesquisa que nós entrevistamos mulheres nos juizados, né? Essa pesquisa também revelou as dificuldades de se ter acesso a essas medidas. Por mais esforços que têm sido feitos, esse acesso é um acesso limitado, tanto pela ausência de instituições judiciárias em todos os 5.000 e tantos municípios brasileiros, né? Então, muitas vezes, a justiça, tanto os serviços de atenção às mulheres em situação de violência, quanto a justiça, estrito sensu, ou seja, o poder judiciário, muitas vezes não estão disponíveis fisicamente em todas as regiões do Brasil. Então, isso também ficou demonstrado, a questão dos preconceitos, dos estereótipos que essas mulheres sofrem, do tempo que se perde, né, indo de um lado para o outro. E aí eu chamo a atenção para o fato de que, na ideia inicial e no própria Lei Maria da Penha, está definido que os juizados de violência doméstica têm a chamada competência híbrida, tanto a competência para as questões criminais, quanto as competências para as questões cíveis. E muitas dessas mulheres que foram agredidas são mulheres também que têm situações de não ter acesso à justiça de família, porque os juizados ainda não cumprem a competência híbrida. Então, essa mulher, além de ir para o juizado, ela tem que buscar posteriormente a justiça de família para poder ter acesso a seus outros direitos, né? A gente tem visto também o não investimento na capacitação de agentes públicos. Algumas décadas atrás, a CEP fez uma parceria com a Academia de Polícia, levamos para a Academia de Polícia, né, Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, uma série de cursos voltados para a capacitação de policiais civis, mas, infelizmente, esses processos internos das instituições não tiveram seguimento. Então, a gente vê que existe um conjunto de necessidades para que a Lei Maria da Penha seja, de fato, aplicada. Por outro lado, os projetos de lei são projetos, eminentemente projetos voltados para o endurecimento penal. E nós sabemos que, se por um lado nós não podemos fazer vistas grossas à impunidade desses homens agressores, de feminicidas, nós vemos que o que esses projetos de lei deviam estar propondo é aumento do orçamento para os serviços de atenção, para os centros de referência, para os abrigos e mulheres em situação de risco, para oportunidades para as mulheres em situação de violência doméstica e familiar terem acesso às capacitações, né? Há alguns estados brasileiros que, inclusive, estão fazendo algum esforço de se articular com o SESC, né? O SESC, o SENAI, para conseguir várias capacitação profissional dessas mulheres. Então, na realidade, uma política pública para implementar, de fato, a Lei Maria da Penha precisa dar conta do conjunto
de discriminações e de limitações de cidadania que as mulheres sofrem. Né? A Lei Maria da Penha foca na questão da violência, mas a violência é uma das violências que estão consolidadas estruturalmente na sociedade brasileira contra mulheres e, claro, como bem acentuou a Márcia, contra as mulheres negras e mulheres pobres, para as quais o acesso à justiça ainda é muito. Bem, eu acho que deu uma cortada aqui, mas a mensagem da Leila, pronto, a mensagem da Leila ficou bem clara sobre essa questão das políticas públicas. E já aproveitando essa questão, Márcia, já que você já falou sobre parte da questão da política pública, como é que a gente poderia, né, trabalhar essa perspectiva dessa aliança, não é, de monitorar e fortalecer a implementação da Lei Maria da Penha? Vocês têm um trabalho com as PLPs, eu gostaria de saber se você tem alguma lógico, vocês têm várias experiências, mas do interior para as capitais, não é? Como é que vocês têm desenvolvido essa questão, não é, da implementação, da efetivação da Lei Maria da Penha para mulheres que muitas vezes, não veem a Lei Maria da Penha como algo inacessível, não é? Uhum. Então, nesse momento, acho que é importante situar isso, porque eu acho que o momento que a gente vive... Oi? Interromper um pouquinho, Márcia, desculpa, só te interromper um pouquinho. A gente tem agora, chegamos aos 45 minutos, aí a gente vai ter que responder para dar oportunidade para o público, mas você pode começar a responder, só para antenar na questão do tempo, tá bom? Para ser rápida. Por favor. Tá. Por favor, então, eu queria aproveitar essa sua pergunta sobre o monitoramento e essas alianças para apenas situar a questão das paralegais e o que significa este monitoramento. Isso acontece, é bom que as pessoas saibam, no mundo todo. Nós acabamos de fazer um levantamento em 4 continentes, 17 países. Durante a pandemia, todos os países com paralegais, com promotoras legais populares ou mulheres assim denominadas ou muito próximas, e países que têm leis específicas, leis de violência baseada em gênero, Lei Maria da Penha, lei de violência por parceiro íntimo, e todos tiveram, durante essa pandemia, sofreram o mesmo impacto. Né? Primeiro, de um aumento absurdo da violência, nós vimos a África do Sul com 65% do aumento de casos, Macedônia do Norte 44%, Argentina 23%, o Brasil nós tivemos de feminicídio 2%, mas nós tivemos uma média de 30 e poucos por cento de aumento da violência. E o impacto deste momento sobre a vida das mulheres no que diz respeito às respostas institucionais, por isso que eu estou falando isso. Nós tivemos, na grande maioria desses países, da mesma forma como aconteceu no Brasil, o fechamento dos tribunais. Para vocês terem uma ideia, África do Sul e Uganda, em função do lockdown e toque de recolher, as mulheres que saíam com seus filhos eram presas, porque estavam desrespeitando o toque de recolher. Nós não chegamos no Brasil neste caso, mas nós chegamos, sim, num sistema de justiça que não conseguiu responder adequadamente às necessidades que as mulheres tinham naquele momento, e têm, e permanecem tendo. Não conseguiu responder ao aumento significativo da violência. Né? Não conseguiu, por exemplo, determinar formas alternativas de abrigamento. Muito antes, pelo contrário, o país... as políticas públicas no país, eles vêm sendo desmanteladas e nós estamos, infelizmente, acompanhando isso. Né? É um país que necessitou que o legislativo, lá no meio da pandemia, através de um projeto de lei, conseguisse incluir os serviços de atenção às mulheres como essenciais. Né? Foi necessário uma intervenção legislativa e isso terminou não repercutindo adequadamente no sistema de justiça, porque, infelizmente, nós não tivemos nenhuma regulamentação vinda do Conselho Nacional de Justiça, uma regulamentação suficiente, adequada e potente para isso.
né? Então, com quem que nós contamos num momento como esse? Com quem que nós contamos aqui e no mundo, né? Foram 16 países. Nós contamos com a rede organizada de mulheres que estão nas comunidades, que têm condição e capacitação para fazer o primeiro acolhimento e para conseguir encaminhar os casos que chegam. Nós, na Temis, conseguimos construir uma experiência aqui no Sul de teleatendimento, uma experiência através de uma parceria com o Tribunal de Justiça, para que nós pudéssemos monitorar, nós, através das promotoras legais, todas as mulheres que estavam com medida protetiva de urgência deferida pela Vara Especializada de Canoas, por exemplo. Então, nós temos um sistema hoje que a Vara encaminha para a Temis o rol das mulheres que estão com medida protetiva de urgência, a gente termina por distribuir para as promotoras legais populares, que são de referência dessas mulheres, que fazem todo um acompanhamento por telefone, essas mulheres são cadastradas, e as promotoras fazem um acompanhamento por telefone da situação delas, se elas estão novamente em risco, quais são os encaminhamentos possíveis para a rede de saúde, para a rede de assistência ou para a rede de justiça. Temos uma parceria com a Uniriter, que é uma universidade, e que faz a retaguarda jurídica, assim como temos uma parceria com uma clínica feminista interseccional da URGS, que faz a retaguarda de saúde mental. Por que eu estou contando isso? Porque num caso extremo, como foi este caso, está sendo este caso da pandemia, nós não temos um Estado brasileiro capacitado para responder rapidamente às necessidades das mulheres que estão em situação de violência e que estão, inclusive, sendo abrigadas pela Lei Maria da Penha por estarem em extremo risco, como são o caso das mulheres que estão com medidas protetivas de urgência. Então, nós temos muito a aprender e nós temos muito que dialogar com o Estado, com o sistema de justiça, para que a gente consiga criar estratégias mais efetivas para dar eficácia à lei. No caso de monitorar as medidas protetivas, no caso de acompanhar e monitorar, se trata, sim, de garantir a eficácia de uma lei importante que existe no país. Então, a ausência de serviços públicos termina remetendo essa responsabilidade e esse acompanhamento para as mulheres de comunidade que estão sendo preparadas para isso. Ok, Márcia, e é justamente aí, Beatriz, que eu, a partir dessa perspectiva que a Márcia nos trouxe, juntamente com o que já foi sinalizado pela Leila, que eu queria que você falasse um pouco sobre o que seria essa aliança para monitorar e fortalecer a implementação da Lei Maria da Penha. Qual é a perspectiva, não é? Que expectativas nós temos, não é, com esse projeto, não é, com esse espaço que o Instituto Avon está dando junto com o consórcio da Lei Maria da Penha sobre uma melhor eficácia, não é, nessa prática de monitorar, fortalecer e implementar a Lei Maria da Penha em situações como a Leila e a Márcia já aqui nos contemplaram. Bom, então, Célia, pensando exatamente nesse diagnóstico de obstáculos, de gargalos, de limites, tanto na aplicação da lei, no monitoramento dela e na ampliação para que ela não seja uma lei restrita a parcelas da sociedade em menor vulnerabilidade social, que o Instituto Avon, né, como ente do terceiro setor, tem assumido essa vocação de articular elos da produção fragmentada de dados, criando o que a gente tem chamado de uma sinergia e colaboração com entes centrais nesse ecossistema, como o consórcio Lei Maria da Penha, nas figuras também da Temis e da Sépia. Então, a gente está num processo, via o Instituto, de financiar e criar, em parceria, publicações, pesquisas qualificadas, avançando na elaboração de um repositório unificado de dados, índices e infográficos, que eu mencionei, inclusive, que é previsto pelo artigo 38º, artigo 38 da Lei Maria da Penha, né, segundo o qual as estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher serão incluídas na base de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança,
a fim de subsidiar o Sistema Nacional de Dados e Informações relativos a mulheres. Então, já há muitas iniciativas pulverizadas, intermitentes. O desafio é unir esses elos de produção de dados, conectá-los, qualificá-los, pensá-los de maneira a trazer cruzamentos que permitam a gente a pensar de que maneira a lei está sendo aplicada para diferentes segmentos da população. A Márcia e a Leila falaram muito, né, por exemplo, das mulheres negras, ou mulheres, você mesmo trouxe mulheres fora do contexto urbano, mulheres de classes sociais mais baixas, que costumam ficar mais apartadas do sistema de justiça, do sistema de segurança, do ponto de vista da proteção, porque nessas localidades, nesses espaços periféricos, de favela, por exemplo, o Estado se faz muito presente, não como ente de proteção da população, mas como ente de violação de direitos e de violência, de perpetração de violência contra essa população. Então, o desafio agora, né, que a gente tem se unido ao consórcio Lei Maria da Penha, a partir de 2 projetos, um capitaneado pela CEP e outro capitaneado pela Temis, é trabalhar nesses levantamentos, iniciativas, lembrando que não bastam informações apenas sobre o sistema de justiça, mas também dados multi-intersetoriais da assistência social, da saúde, da educação, da segurança pública. É necessário ir além também das pesquisas de opinião, de percepção, de vitimização, para conseguir analisar simultaneamente discursos e práticas de profissionais que atuam nesses diferentes elos da rede. Então, para isso, a nossa parceria com a CEP, capitaneando e representando o consórcio Lei Maria da Penha, foi anunciada na semana passada em um evento do Conselho Nacional de Justiça. É um trabalho tripartite entre o Instituto Avon, o Departamento de Pesquisa Jurídica do CNJ e o consórcio Lei Maria da Penha, de elaborar um diagnóstico técnico da eficácia das medidas protetivas de urgência, que terá uma série de resultados internos ao próprio judiciário, com treinamentos, formações e esclarecimento acerca da necessidade da qualidade dos dados, e também a edição de uma publicação contendo análises qualitativas e quantitativas sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha, que vai ficar pronto em 2022, e na figura da Temis, juntamente com o Instituto Avon, né, a Temis representando o consórcio, um projeto que se estenderá nessa segunda metade de 2021 e ao longo de 2022, a primeira metade de 2022, pensando também as atuações e as práticas nas casas das mulheres brasileiras, esse equipamento público, né, que reúne vários entes do ecossistema, da rede de atendimento a mulheres em situação de violência. O nosso principal objetivo é pensar elaboração, organização e mensuração de dados que permitam que decisões sobre políticas públicas e leis sejam tomadas a partir de evidências, a partir de análises cientificizadas, rigorosas e periódicas. Então, a gente entende que é necessário um esforço de cooperação entre diferentes elos desse ecossistema e estamos trabalhando para que isso aconteça cada vez mais, e muito felizes de estar trabalhando com o consórcio Lei Maria da Penha, com profissionais do quilate de Leila e de Márcia, via Temis e via Sépia. Muito bom, e nós já temos aqui algumas questões sobre isso. Eu vou só ler 2 questões, a primeira vem para a Márcia, e essa para a Márcia diz o seguinte: você vê algum caminho de endereçamento do problema sobre racismo estrutural? Não é? Eu penso que seja importante iniciar este movimento a partir das organizações que falam com as forças policiais, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, convocando lideranças nas próprias organizações comprometidas com o enfrentamento do racismo. Que caminho você propõe? Temos caminho a propor sobre isso, Márcia? Olha, eu acho que quem tem proposto adequadamente esse caminho são as organizações de mulheres negras e as organizações de defesa de negros e negras no país, né? Nós temos uma coalizão negra por direitos e acho que eu acho que a nossa tarefa é fortalecer hoje, né, para construir isso, a nossa tarefa é fortalecer a coalizão e fortalecer os grupos e lideranças de mulheres e homens negros e indígenas, inclusive. Nós precisamos também nos lembrar disso, né, que quando nós enfrentamos o racismo no Brasil, nós estamos também falando da população indígena que está sendo dizimada, especialmente por esse governo, né? Então,
Eu acho que nós temos algumas estratégias enquanto organização. Eu acho que uma das estratégias é o diálogo com o próprio Poder Judiciário, e a gente dialoga com o Poder Judiciário através do debate, mas também através do advocacy e da litigância estratégica. Eu acho que nós temos que pegar casos estratégicos, casos emblemáticos de violação dos direitos das mulheres negras e da falta de acesso à justiça e litigar, e fazer litigância estratégica em torno disso. Eu acho que isso é um ponto importante, porque o judiciário precisa ser forçado a se manifestar sobre isso. A segunda questão é estar nas comunidades e levar conhecimento jurídico, especialmente para as mulheres negras, que precisam compreender a lei e precisam compreender as estratégias de acesso à justiça, e a nossa responsabilidade como organização e como cidadãs enfrentar o racismo, reconhecer o nosso lugar de privilégio e apoiar o movimento negro, e apoiar a Coalizão por Direitos, e apoiar as organizações de mulheres negras. Ok, essa pergunta foi feita pela nossa diretora executiva, Daniela Grelan, ativista, e que é coautora dessa proposta que nós temos aqui para monitorar, fortalecer e implementar a Lei Maria da Penha, com grande contribuição do Instituto Avon. Nós temos mais também uma pergunta, acho que dá tempo, é da Claudiana Silvares. Ela diz o seguinte: com base em relatos de várias mulheres, a lei é ineficiente, pois é preciso uma interdição mais rápida na tomada de decisão e proteção judicial. Outro aspecto é a falta de um lugar específico com pessoas preparadas para atender essas mulheres em situação, né, vítimas de violência nos interiores. Como podemos garantir a eficácia da lei para essas mulheres? Eu acredito que a gente já respondeu boa parte, né, com a questão do fortalecimento, não é? Da uma mudança da política pública, mas, Leila, esse ainda é o calcanhar de Aquiles, né, da Lei Maria da Penha, não é? Um diálogo mais consistente, mais harmônico entre política pública e aplicabilidade da lei. É isso, Sim, Leila? Eu acho que nós já tivemos momentos, você aqui citou a ministra Nilceia Freire, né? E nós já tivemos momentos durante a gestão da ministra Nilceia Freire, à frente da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, em que houve um aporte muito significativo da Secretaria a uma série de estados, através do Pacto de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres, uma articulação do governo federal, estadual e municípios para fazer avançar a rede de atendimento às mulheres em situação de violência. O que a gente percebe hoje é que essa rede se enfraqueceu, ou seja, a política de atenção às mulheres em situação de violência se enfraqueceu não apenas no plano nacional, mas também nos municípios e nos estados. Não só especificamente em relação à violência, mas os conselhos estaduais, por exemplo, perderam muita força nesses últimos anos. Muitas vezes já eram secretarias, deixaram de ser secretarias. Então, o que a gente vê é que, na realidade, falta serviços. Um ponto. Um outro ponto, falta fortalecer a rede desses serviços que existem, mesmo sendo poucos, né, em termos do Brasil inteiro. Esses serviços precisam ser fortalecidos, precisam ser conhecidos pelas mulheres, né? Nós não temos, por exemplo, uma campanha, seja nacional, seja local, para orientar as mulheres sobre os seus direitos, sobre onde buscar os seus direitos. Então, isso é alguma das coisas também que impedem. A outra questão diz respeito à atuação da Defensoria Pública, que tem sido muito importante, mas, no entanto, é uma instituição da justiça que ainda lida com muitas dificuldades de limitação orçamentária, ou seja, nós precisaríamos ter muito mais defensores e defensoras públicas pelo Brasil, né, que são as pessoas que atendem, basicamente, essa população mais destituída de recursos, no mínimo recursos financeiros. E eu acho que as mulheres encontram também uma dificuldade, né, na ausência de empatia. Muitas vezes os serviços, né, que acolhem as mulheres, e eu vou falar não só da área da justiça, mas também da área da saúde,
muitas vezes esses serviços não atendem essas mulheres com uma perspectiva de empatia, uma perspectiva de enxergar naquela mulher alguém que está precisando, né, de ser atendida, não de um favor, mas aquela mulher que está demandando por direitos seus, direitos constitucionais, direitos que estão na Lei Maria da Penha. E os serviços de saúde, né, têm sido muito pouco acolhedores às mulheres, né? Ao mesmo tempo que a gente está falando de incidência de violência contra as mulheres maior no momento da Covid, nós vamos ver que há uma incidência muito grande de mulheres também, principalmente mulheres grávidas, que têm vindo a óbito, né, nesse contexto da Covid. E, na realidade, esses óbitos que são, de alguma maneira, provocados pela Covid, na realidade, esses óbitos também escancaram o aumento muito grande da mortalidade materna no Brasil, principalmente da mortalidade materna de mulheres negras. E aí que houve, né, a gente traz aqui, né, não nos esqueçamos, assim como o caso Maria da Penha foi uma litigância internacional na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, o caso da jovem Aline Pimentel, né, jovem negra que morre, né, por causa de morte materna evitável. Esse caso também chegou às instâncias internacionais, ao Comitê CIDO, que também condenou o Brasil por ter se omitido, né, por ter sido negligente em relação à morte materna da Aline Pimentel. Então, o que a gente vê é que é importante manter, né, litigâncias internas, litigâncias internacionais, e você fez referência também, Regina, a questão da legítima defesa da honra, né? Esse foi um caso que nos impactou muito, principalmente nós, mulheres, que desde o final da década de 80 fizemos aquela bela campanha de quem ama não mata. Ou seja, em pleno século XXI, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal absolveu, né, aceitou um habeas corpus que absolvia um homem que havia feito uma tentativa de feminicídio. E esse homem, então, alegou na sua defesa e foi absolvido por júri popular que ele tinha matado para defender a honra. Houve uma mobilização dos movimentos feministas internos, houve uma mobilização do Comitê de Especialistas, né, da Convenção de Belém do Pará, em carta ao presidente do Supremo Tribunal Federal, mostrando, né, o absurdo dessa decisão, e isso teve a possibilidade de reverter no plenário essa decisão tão absurda. Então, o que a gente percebe é que há uma necessidade de uma articulação forte, de uma articulação entre as instituições, os movimentos de mulheres, daí que é muito importante o apoio do Instituto Avon, para que se possa levar adiante múltiplas militâncias, múltiplas incidências, procurando chamar atenção através de pesquisa, através de projetos diretos com as mulheres, particularmente mulheres dos setores populares, para que essas denúncias cheguem à sociedade e cheguem às instituições do Estado, e que nós possamos, nesse momento em que as instituições do Estado estão tão reativas aos direitos humanos, que a gente possa, de alguma maneira, fazer uma grande aliança com forças que tradicionalmente são forças democráticas, né, e que querem avançar numa sociedade mais justa. Maravilha, Leila, maravilha. Você, representante, você, empresária, todas vocês que estão aí nos ouvindo, representantes da Avons, empresárias da beleza, gerentes do setor, muito obrigada pela sua participação, pela sua frequência. Nós vamos reservar aqui uns minutinhos finais, né? Um minuto para a Bia, um minuto para a Márcia, um minuto para a Leila. E eu quero só falar com você que dia 31, reserve aí o teu horário às 16 horas, nós vamos ter uma live no dia 31, finalizando o mês de aniversário da Lei Maria da Penha, mas finalizando
a festa do evento, mas o enfrentamento, né, a atuação, ela vai continuar com muitos dos nossos trabalhos e muitas coisas que nós temos aí para você. 15 anos da Lei Maria da Penha, uma aliança para monitorar e fortalecer a implementação da Lei Maria da Penha. Suas considerações em 1 minuto, Bia. Obrigada, Célia. Eu gostaria demais de agradecer a você, agradecer a Márcia e a Leila pelo debate altamente qualificado e conclamar as mulheres Avon que estão nos assistindo para a nossa live do dia 31. Eu sei que, às vezes, a conversa, quando é sobre política pública e sobre lei, tem esses termos super restritivos e assustadores. Contem com a gente no Instituto para fazer esse exercício de tradução do juridiquês para o dia a dia, como é que essas expressões, que são expressões, né, técnicas do direito, como é que elas ganham vida, o que significa tudo isso que a gente falou aqui no dia a dia, no cotidiano da mulher em situação de violência. Esse trabalho é pensado para qualificar mesmo as respostas públicas e coletivas, mas o objetivo ele tem a ver com o dia a dia, com tentar garantir ao máximo de mulheres possível no Brasil uma vida digna e livre de segurança, como é de direito. Então, contem com a gente no Instituto, com os nossos canais de auxílio, de informação, de denúncia, com a nossa série Simplifique Causas, que está aí no nosso Instagram e explica uma série de conceitos, tanto da causa do enfrentamento às violências contra meninas e mulheres, quanto da causa do câncer de mama, que também é um tema de trabalho do Instituto. Agosto é um mês muito importante, cheio de atividades. A melhor arma, não gosto dessa expressão péssima, vou refrasear, né? Mas o melhor escudo que a gente tem, ou a melhor forma de autodefesa que a gente tem diante de situação de violência, que é uma violação. Ninguém fez, nenhuma mulher, nenhum comportamento justifica ou explica a situação de violência, ela é sempre uma violação ao seu direito, aos nossos direitos. A melhor forma que a gente tem de se defender e de tentar diminuir os riscos e os danos é a informação. Então, conte com a gente, que estejamos cada vez mais juntas daqui em diante, como já estamos, mas que esse laço, esse vínculo, essa forma de interagir, essa rede de mulheres esteja cada vez mais unidas, porque juntas somos muito mais fortes do que sozinhas. Então, muito obrigada. Márcia? Bom, Regina, minha querida, quero, por óbvio, agradecer pela possibilidade de estar dialogando, quero agradecer Beatriz, Leila, pelo diálogo, mas eu quero fundamentalmente agradecer ao Instituto Avon pela possibilidade da parceria que estamos iniciando hoje. Né? TEMES, Consórcio Lei da Maria da Penha e Instituto Avon estão iniciando um projeto que vai contribuir muito na nossa opinião para a eficácia e efetividade da Lei Maria da Penha. É um projeto que tem um componente de estudo de dados, é um projeto que tem um componente de análise de política pública, que é fundamental que se faça hoje, né, através das Casas da Mulher Brasileira, que tem um componente de diálogo internacional, inclusive, e um componente importante de informação. Então, nós acreditamos muito que esse projeto, que ao final desse projeto nós teremos dado um passo adiante no monitoramento, na avaliação e na criação de condições ideais para que a gente possa continuar, né, e avançar na implementação da lei. Então, quero agradecer ao Instituto Avon pela iniciativa, pela disponibilidade e parabenizar por ser uma instituição que há tanto tempo vem priorizando esse tema, que é um tema fundamental para todas as mulheres brasileiras. Obrigada. Leila? Bem, eu também quero agradecer ao Instituto Avon, não só em nome da CEPIA, mas particularmente em nome do consórcio Lei Maria da Penha. Eu fico muito feliz de ter podido participar dessa manhã aqui, né, onde questões tão importantes, né, para a nossa vida de mulheres, né,
foram debatidas, foram levantadas. Eu acho que gostaria de estar falando, talvez, para um público mais específico do Instituto Avon e da Avon, e é o seguinte, seria, como a Beatriz falou, de repente a gente está falando de uma maneira com os termos jurídicos, mas eu convidaria vocês todas a conhecer o trabalho das organizações que fazem parte do consórcio, SECA, do Tênis, do CADEM, do Estamos Juntas, do CEFEMIA, enfim, das organizações que têm trabalhado, né, concretamente em projetos na defesa do direito das mulheres de um modo geral e especificamente na questão da violência contra as mulheres. E deixar uma mensagem bem otimista, né, porque é importante, né, que a gente tenha as utopias, que a gente tenha as esperanças. E a minha mensagem é que um novo mundo é possível. Um mundo é possível. Nós podemos avançar mais ainda e é importante que a gente continue avançando. E que é possível também que uma vida sem violência seja, de fato, concretamente, um direito nosso, um direito de nós mulheres, de todas nós mulheres. Eu fico muito feliz com a oportunidade desse seminário de hoje, dessa live de hoje. Eu acho que a Regina já nos fez um convite para uma próxima, no dia 31. Então, eu acho que a gente tem que começar a disseminar cada vez mais, e os meios digitais, os meios de comunicação, né, que nós temos acesso nos dias de hoje, permitem ampliar cada vez mais esse público e fortalecer uma rede cada vez maior de mulheres em busca de uma vida melhor, de uma vida mais digna, de uma vida sem violência. Então, muito obrigada ao Instituto Avon por essa oportunidade. Instituto Avon, 15 anos da Lei Maria da Penha, uma aliança para monitorar e fortalecer a implementação da Lei Maria da Penha. A todas vocês, gerentes de desenvolvimento de rede, a vocês, representantes Avon, empresárias da beleza, o nosso muito obrigado. Obrigada mesmo. Quero lembrar você que você não está sozinha. Tendo um caso de enfrentamento à violência, passando por uma situação, chama a Ângela, a nossa assistente virtual, onde você vai ter acesso a todos os serviços do Instituto Avon, desde do acompanhamento, né, jurídico, psicológico, na parte também de alimentação. Nós queremos te ajudar neste momento e te lembrar, você não está sozinha. A Ângela é o 9449-42415 para todas as mulheres do Brasil, ok? Muito obrigada a Leila, a Márcia, a Bia, obrigada à nossa diretora executiva Daniela Grelan, a Laila, a Julie, obrigada a Leandro, a Gabriel, a todos que estão aqui fortalecendo o nosso trabalho. Instituto Avon, com você, nesses 15 anos da Lei Maria da Penha. Muito obrigada.